19º dia, conheça o propósito de Deus para a sua vida. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o tema da nossa devocional de hoje, da série Vencendo o Temor a Homens. Nós já vimos na parte 1, identificando o temor a homens, ou codependência, aquilo que o mundo descreve como codependência. Nós vemos os paralelos bíblicos sobre temor a homens. E agora nós estamos caminhando na parte 2, vencendo o temor a homens. Então, bom dia, mãe, Marina. Bom dia, pai, Tidê. Joelma, bom dia. Vivi, bom dia. Paula, bom dia. Deus abençoe você que está entrando na nossa live. 6h30 da manhã. Hoje é o 19º dia da nossa série sobre temor a homens. Jasson, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jael. Bom dia, Regiane. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Juliane. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma devocional sobre temor a homens. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar da importância de reconhecermos o propósito dado por Deus para a sua vida, para a minha vida. Antes disso, nós vamos orar. E aí nós vamos entrar no texto de hoje, tá bom? Enquanto isso, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Nós vamos olhar alguns outros textos bíblicos também, mas esse é o texto que nós vamos inaugurar nosso tempo hoje. E eu espero que seja produtivo para você, edificante. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez aqui estamos despertados pela Tua graça, Tua misericórdia e pedindo a Deus que o Senhor abra os nossos olhos e entendimento para reconhecermos mais uma vez o nosso propósito de vida. É fato, ó Deus, de que no temor a homens nós nos esquecemos do propósito, a razão pela qual o Senhor nos criou e queremos hoje ser mais uma vez gentilmente confrontados, lembrados da razão pelo que o Senhor nos fez. Renova, ó Deus, o senso de urgência e importância do propósito criado para vivermos para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz o seguinte: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Obviamente, essa é uma declaração dentro do livro de Isaías do próprio Senhor, em que ele diz explicitamente que nos criou, nos formou para sua glória. Você foi criado para glorificar a Deus. Talvez você diga amém, talvez você já saiba disso, mas como nos esquecemos ou somos ignorantes quanto à prática de vivermos para a glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, deixa explícito isso para nós, que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E isso tem uma implicação sobre a função a qual nós desempenhamos enquanto vivos. Nós somos aquilo que eu gosto de chamar de representantes visíveis do Deus invisível. Se você já participou de alguma aula de aconselhamento bíblico em que nós desenvolvemos a teologia bíblica, em particular da imagem e semelhança, já é familiarizado com esse termo. Se não, aqui está. Somos representantes visíveis do Deus invisível. O Deus invisível vai ser visto pelos seus representantes visíveis. Quem são os seus representantes visíveis? É a humanidade. São a humanidade.
Mas essa humanidade, obviamente distorcida pelo pecado, não representa mais o Deus Criador dos céus e da terra, mas representa os seus próprios propósitos. É isso que o pecado faz. O pecado distorce o nosso propósito. Uma das coisas que o pecado faz é distorcer nosso pecado e distorcer a nosso propósito, e por causa do pecado passamos a viver por um propósito pessoal, a edificação do nosso próprio reino, e isso sempre dá ruim, porque nós não fomos criados para isso. Eu e você fomos projetados para viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver de tal maneira que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo / sinto, expressa o caráter de Deus, aponta para o Deus Criador do universo. Mas o pecado distorce, muda o centro gravitacional da minha vida, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu desejo / sinto. E eu passo então a viver para os meus próprios propósitos. É isso que o pecado faz, distorcendo o propósito para o qual eu fui criado, você foi criado. Vivemos então distantes de Deus, gerenciando, suprimindo a verdade de Deus e nossa necessidade dele. Essa é a troca que o coração humano faz da glória de Deus, a imagem de coisas criadas, que dá origem a toda sorte de coisa ruim, inclusive o temor a homens. É viver como se estivéssemos no centro ao invés de Deus, e isso cria, isso agita, isso alimenta o temor a homens. Agora, como que isso acontece? Não é? Como que se dá esse agito, essa mudança de centro gravitacional em que eu deixo de viver para a glória de Deus, passo a viver para a glória pessoal? Como que isso fomenta o temor a homens? Bom, o conhecer a Deus e viver para a sua glória nos liberta do temor a homens. Porque a nossa preocupação deixa de ser o que o outro pensa, deixa de ser o reconhecimento do próximo, deixa de ser o medo do que alguém venha fazer a mim e passa a ser única e exclusivamente viver de tal maneira que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, desejo / sinto, expresse a glória de Deus. Você consegue perceber como que a minha vida, a sua vida, seriam radicalmente diferentes, gravitacionando constantemente, conscientemente, ao redor do propósito de viver para a glória de Deus? Não é à toa que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu e você devemos viver de tal maneira que tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando, que nós estamos desejando / sinto, expressem a glória de Deus. Vivamos de tal maneira que aquilo que as pessoas observam, tudo aquilo que nós fazemos e entendam o caráter de Deus. É o desenvolvimento das virtudes cristãs na prática, expressando o bom e santo caráter de Deus. Isso traz glória a Deus. Isso glorifica a Deus. Bom, mas vivemos com outro centro gravitacional. Queremos nossa própria glória. No centro do pecado, então, está a busca de sermos Deus. Não de representarmos a Deus, mas de sermos Deus. E aí vivemos para a glória pessoal, alimentando o que as pessoas vão pensar de mim, buscando respostas e garantias de que eu sou bem visto, querendo a própria glória, e então deixamos de glorificar a Deus. Bom, esse é o critério do que diz a palavra de Deus e que ela nos ensina. Bem longe de ser algo extremamente abstrato, místico ou volátil, a glória de Deus é um investimento seguro e ninguém desafiará os propósitos de Deus para a sua glória.
como ele mesmo prometeu em Abacuque 2,14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Além de ser o propósito para o qual nós criamos, viver para a glória de Deus é o único estilo de vida coerente e esperançoso, porque existem promessas, inúmeras promessas, no curso da narrativa bíblica que apontam para o dia em que Deus vai ser glorificado porque Ele é digno de toda a glória, inerente a quem Ele é, e cabe a nós, de forma coerente, glorificá-lo. Você crê nisso? Você crê que o centro gravitacional da sua vida deve ser a glória de Deus? Então reavalie quando muitas vezes você é tentado a buscar o aplauso e o reconhecimento de pessoas, buscando viver para sua própria glória, ou porque você está pecando para ter um reconhecimento, ou peca para não ter um reconhecimento. Quando assim fazemos, deixamos e abandonamos o centro gravitacional último de nossa vida, a glória de Deus, viver para Ele, e passamos a viver para outras coisas, que obviamente não glorificam a Deus e que obviamente não é para o nosso bem. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar lendo com você Efésios capítulo 1. Talvez uma das declarações e sentenças mais extensas do Novo Testamento, mas que deixa claro a ação da Trindade na nossa salvação. Nós vemos ali Deus Pai nos escolhendo na eternidade passada, nós vemos Deus Filho, Jesus Cristo, nos redimindo na sua obra de salvação, e nós vemos ali o Espírito Santo nos selando. Agora, é impressionante e fascinante o propósito para o qual cada uma dessas atividades, por cada uma das pessoas da Trindade, é exercido. É para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Cristão, meu irmão, minha irmã, você foi criado para a glória de Deus, foi redimido para a glória de Deus. Não viva diferente do propósito para o qual você foi criado, porque vai dar ruim. É como querer utilizar um eletrodoméstico para o propósito para o qual ele não foi criado. É querer fazer uma vitamina num aspirador e aspirar o chão com um liquidificador. Não vai funcionar. Vai dar ruim, vai quebrar os dois objetos e não vai cumprir o seu propósito. Conheça o seu propósito, saiba para o que você foi criado e desfrute da vida que Deus lhe deu como Ele deu. Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 3 até o 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós,
Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fomos selados para o louvor da glória de Deus. Fomos redimidos para o louvor da sua glória. Fomos predestinados para o louvor da sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Não viva de outra maneira, a não ser que você esteja querendo alimentar o temor a homens e viver fora dos propósitos de Deus, colhendo literalmente uma vida miserável. O caminho dos pérfidos é intransitável, diz Provérbios. Mas a vereda dos justos ela é plana. Então vivamos para a glória de Deus, resgatados por Cristo Jesus, selados pelo Espírito, na convicção do amor do Pai. E assim vamos cumprir não só o nosso propósito, como isso também vai ser bem para a sua alma. Amém? Deus abençoe ricamente seu dia, vivendo para a glória de Deus. Nós vamos orar conforme as oportunidades do dia em viver para a glória de Deus vão nos sendo apresentadas e muitas vezes nos confrontando, que pela graça de Deus vivamos para a glória dele, independente da opinião de pessoas, com a consciência tranquila de que fazemos tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra nos alcança onde estamos, nos confronta e gentilmente nos corrige para vivermos para a Tua glória. Confessamos, ó Deus, que não são poucas as vezes em que vivemos para a nossa própria glória, dando vazão aos nossos desejos, sentimentos, atitudes, ó Deus, que estão incompatíveis com a Tua palavra. E hoje somos gentilmente confrontados pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito imprima ela no nosso coração e que mais uma vez, movidos, ó Deus, pelo exemplo máximo e supremo de serviço de Jesus Cristo, vivamos para glorificar ao Senhor. Conceda-nos essa graça na convicção de que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6h30, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre críticas, acusações, aceites para a glória de Deus. Até!